Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula. Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências do 9º ano dos anos finais. E hoje o tema da nossa aula é os estados físicos da matéria e suas transformações. Antes de começar a aula, algumas informações são importantes para os professores que estiverem nos acompanhando. Esta aula é do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, e trabalha a habilidade que visa investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. Esta aula tem como objetivo conceituar o que é matéria, diferenciar os estados físicos da matéria, identificar e caracterizar os estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso. Vamos lá! Então, estudantes, pegue o seu material, o lápis, caderno, borracha e vamos, pois serão passadas muitas informações e você vai precisar anotar. Lembre-se que a sua presença nessa aula é muito importante. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aqui na sua tela. Anote aí o que vamos aprender na aula de hoje. Juntos, iremos conceituar o que é matéria, conhecer os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, e identificar as mudanças de estados físicos. Eu vou te dar 15 segundos para você anotar todos esses pontos da aula de hoje. Agora que já anotaram os pontos principais, vamos para o nosso conteúdo. Bom, não podemos negar que as transformações, elas ocorrem o tempo todo em nosso dia a dia. Pode ser de forma natural, como um simples processo de digestão dos alimentos e o amadurecimento de uma fruta. Outras ocorrem com interferência do homem, como a produção de medicamentos, plásticos, papéis, tintas, aço e tantas outras matérias. Chegamos na questão central da nossa aula. Você sabe quais são os estados físicos da matéria? Bom, são as formas como as mesmas podem se apresentar na natureza, sendo então o sólido, o líquido e o gasoso. Antes de prosseguirmos, precisamos conceituar e conhecer o que é matéria. Afinal, a matéria é determinada pelo estado em que se encontra e aproxima das partículas que a constituem. Então, podemos definir matéria como tudo aquilo que pode possuir peso e ocupa lugar no espaço. Toda matéria é formada por partículas menores, que são os átomos e as moléculas, que interagem entre si, dando à matéria uma certa característica. Uma delas é a propriedade física chamada de estado físico da matéria ou estado de agregação. Essa propriedade, ela diz respeito à configuração macroscópica que os objetos apresentam, e está relacionado com a velocidade do movimento ou a agitação das partículas que o constituem. Um exemplo clássico de matéria é o ar atmosférico que respiramos. Apesar de não conseguirmos ver, o ar ele tem peso e ocupa lugar no espaço. Prova disso é que quando enchemos um balão, ele ganha um volume. E se colocarmos o balão vazio e um cheio em uma balança, nós poderemos ver que o balão cheio de ar é um pouco mais pesado. Agora que entendemos o que é matéria, vamos conhecer os estados físicos da matéria. Os estados físicos fundamentais da matéria são o sólido, o líquido e o gasoso, que se diferenciam pelo menor ou maior grau de agregação entre as partículas. Vem comigo conhecer melhor esses três estados da matéria.
Começaremos pelo estado sólido. As moléculas de um material em estado sólido, elas se conectam-se com mais força suficiente que resulta em um formato e um volume definido. No estado sólido, as partículas elas se encontram aglomeradas, condensadas e fortemente unidas, dando forma ao objeto ou ao corpo. Como exemplo de estado sólido, podemos citar a cadeira, a mesa, o lápis, o ferro, um tronco de árvore, enfim, são vários. A forma de um sólido, ela pode ser alterada quando o material ele sofre a ação de uma força mecânica. Por exemplo, quando quebra, quando arranha, quando amassa ou quando altera a temperatura e a pressão. Cada tipo de material tem uma resistência e esses impactos ou essas mudanças externas, de acordo com a natureza, também vão influenciar. No estado líquido, as partículas encontram-se menos unidas, não tendo uma forma determinada. Podemos observar que os líquidos sempre se adaptam ao formato do recipiente em que são colocados. O exemplo mais abundante e acessível que temos de material no estado líquido, em condições normais de temperatura e pressão, é a água. Então, vamos para o próximo estado da matéria. Bom, no estado gasoso, os corpos não possuem formas próprias, mas se assemelham pelo espaço. Neste estado, os pedacinhos estão ligados de forma bem fraca, deixando o corpo, no caso o gás, sem forma e nem volume definidos. Um exemplo clássico do estado gasoso é quando estamos tomando banho bem quente em tempo frio e aparece uma fumaça esbranquiçada no box do banheiro. Essa fumaça é a água menos condensada, pouco unida, sendo espalhada pelo ar. Você já parou para pensar em quais são as consequências do derretimento das geleiras? Mas o que será que as geleiras têm a ver com o conteúdo de hoje? É simples. As geleiras, elas estão no estado sólido, no estado gelo. Consequentemente, devido ao aumento da temperatura do planeta, logo estarão no estado líquido. E isso ocasionará muitos impactos ambientais no planeta. Vem comigo que eu vou te apresentar algumas consequências do derretimento das geleiras. As consequências serão o aumento no nível do mar e o derretimento das geleiras, ele contribui para o aumento no nível dos oceanos, que tem aumentado de 2,7 centímetros desde 1961. Um outro impacto será sobre o clima. O degelo das geleiras no polo está desacelerando as correntes oceânicas, comprometendo muitas espécies que dependem dela para sobreviver, procriar e se alimentar, como os pinguins e o urso polar. Muitas espécies também irão desaparecer. O derretimento das geleiras também vai provocar a extinção de numerosas espécies. Dentre elas, podemos citar o peixe-boi. E, por fim, todos esses problemas juntos ocasionam graves e drásticas mudanças no planeta, que podem ser extremamente graves, comprometendo a vida de todos. Bom, agora falaremos das mudanças do estado físico. Vamos então conhecer todas de forma individual, relacionando sempre com o nosso cotidiano. Começaremos pela fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Observe aqui na imagem. Um exemplo, ao colocarmos um cubo de gelo num copo, após algum tempo é possível observar que lentamente o gelo ele vai derreter e vai se misturar ao suco. Esse processo é chamado de fusão. A vaporização ou ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Lembre-se, esse processo pode acontecer de 3 formas diferentes: a evaporação, a ebulição e a calefação. Em todas elas, levamos em consideração a velocidade e a fonte de calor utilizada para promover essa transformação. A solidificação é a passagem da substância do estado líquido para o estado sólido.
Um exemplo clássico disso é o nosso dia a dia, quando a gente pega o líquido, coloca numa forma de gelo e vai para a geladeira. E aí, daqui a pouco, ele vai estar sólido. A sublimação é a transição do estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Esse processo acontece quando a substância possui um alto ponto de fusão e pressão. Um exemplo disso é o gelo seco e a naftalina. Agora chegou o momento de realizarmos a nossa atividade do dia. Serão 3 questões, sendo 2 objetivas e 1 discursiva. E você terá 15 segundos para responder. Ah, eu já ia me esquecendo. Não se esqueça da lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. A primeira questão é a seguinte. Para combater as traças e as baratas, era muito comum colocar algumas bolinhas de naftalina na roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas elas iam diminuindo de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada de letra A, solidificação, letra B, condensação ou letra C, sublimação. Eu vou te dar 15 segundos para você responder. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra C, a sublimação, que é a transição do estado sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido. A questão número 2 é a seguinte. Observe essa imagenzinha aqui e você vai responder. A água se transforma em gelo quando ela passa de qual estado? Letra A, do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, ou letra C, do gasoso para o sólido? Vou te dar 15 segundos. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra B. A água ela passa do líquido para o sólido. A nossa terceira questão é a seguinte. Identifique os estados físicos representados na charge. Eu vou te dar 15 segundos. Vamos para a correção. Os 3 estados físicos representados aqui na imagem são o seguinte. São o sólido, o líquido e o gasoso. Vamos relembrar o que vimos na nossa aula de hoje. Bom, conceituamos o que é matéria e podemos concluir que é tudo que ocupa lugar no espaço. Conhecemos também os estados físicos da matéria, que são o sólido, o líquido e o gasoso. E identificamos algumas mudanças de estados físicos que muitas das vezes acontecem em nosso cotidiano. Também conhecemos algumas curiosidades, por exemplo, como o derretimento das geleiras e os impactos que isso pode ocasionar. Por fim, realizamos a nossa atividade de revisão. E é isso, a nossa aula está chegando ao fim, mas não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. Bom, estamos chegando ao final de mais uma aula e eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e saiba que, mesmo distantes, estamos juntos.